Bom, vou aproveitar o seu preâmbulo, viu, Dávila, para trazer justamente a notícia que envolve a manifestação de José Múcio Monteiro. Porque depois do ministro da Defesa negar publicamente que houve tentativa de golpe de Estado, uma ala do governo federal defende a sua demissão. Sim, pediu a demissão do ministro. Integrantes da base aliada se revoltaram com as declarações e chegaram a dizer, e aqui eu vou abrir aspas, tá? Múcio abriu a tampa do esgoto que nós nos esforçamos para fechar. Fecho aspas. Além de dizer que nunca houve ameaça de golpe com a garantia da lei e da ordem, né? Decretação de GLO, o ministro também defendeu uma anistia parcial para pacificar o país. As declarações geraram mal-estar entre os governistas, com alguns afirmando que o posicionamento dele deve marcar o fim de sua passagem pela esplanada dos ministérios. Você, Cristiano Beraldo, a transparência de José Múcio Monteiro na entrevista e agora uma ala do governo federal pedindo a demissão. Será que o presidente vai aproveitar a reforma na esplanada dos ministérios para resolver essa fatura? Olha, eu ainda não estou louco, tá? Então, só para esclarecer para a nossa audiência que também não está louca, José Múcio Monteiro pediu a conta no ano passado, queria ir embora do governo. E foi o presidente que insistiu e fez de tudo para ele ficar. Então, se agora existe esse grupo querendo que o ministro da Defesa seja demitido em razão de declarações extremamente sensatas que deu na entrevista concedida ao Sem Censura, ao Roda Viva, que faça, e eu tenho certeza que ele vai para casa curtir a aposentadoria dele com a maior tranquilidade. Aí a pergunta que fica é a seguinte: quem substituirá José Múcio Monteiro? Qual é o nome que agrada a essas figuras que estão ali trabalhando para condenar, para colocar as Forças Armadas brasileiras na posição de serem malfeitores, de serem inimigos da democracia, tudo que há de ruim? A gente vê que não tem nome, não tem condição do governo conseguir manter o equilíbrio institucional e uma relação minimamente de respeito com as Forças Armadas se for embarcar nessas viagens dos radicais que apoiam o governo. Na verdade, o trabalho de José Múcio Monteiro, desde que assumiu, tem sido um trabalho dificílimo, porque a toda oportunidade que tem, o governo humilha as Forças Armadas. E a gente precisa lembrar que não há sequer o reconhecimento de que, na eleição de Tancredo Neves, na hora que o Brasil passava do regime militar, voltava a ter um presidente eleito, mesmo que de forma indireta, como foi Tancredo Neves, mas que significava a redemocratização do país. Quando Tancredo Neves adoece às vésperas da posse, foi justamente as Forças Armadas, o general Leônidas Pires Gonçalves, que garantiu a posse de José Sarney e a continuidade democrática e institucional do Brasil. Há uma grande injustiça que é cometida de forma cotidiana por esse governo contra as Forças Armadas. Aliás, deve ser por isso que eles têm tanta preocupação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Talvez seja pela origem militar que ele traz e que soma a grande administração que tem feito no estado de São Paulo. Mota, mensagem da Isadora. Ele escreveu o seguinte: só ouvi verdades na entrevista do ministro, mas eu acho que foi estratégia de José Múcio. Ele quer descansar e ficar com a família. Acho pouco provável que ele tenha dado essa resposta só para se queimar com o governo com o objetivo de sair o quanto antes, né, Mota? Porque muitas pessoas viram nessas declarações, nas falas dele, muita sinceridade e transparência, né? É difícil especular qual é a motivação do ministro, mas eu acho que ele merece uma estátua. Sem exagero, o ministro escreveu seu nome na história, porque ele desafiou o consenso
que é imposto a ferro e fogo pelo Estado ultrademocrático, policial, judicial, de novo direito do Brasil, que todo mundo tem que obedecer hoje ou pagar um preço alto. O ministro dorme em paz com a sua consciência. Isso é mais do que pode ser dito a respeito de 90% dos políticos. O ministro provou que coragem e honra podem sim ser encontradas na política. Não é à toa que querem que ele saia do governo. Pois é, inclusive eu tive a curiosidade de escutar mais uma vez a resposta do ministro. Foi feito um corte, naturalmente, com essa resposta e publicado na conta do programa da TV Cultura. Eu fui dar uma olhada, né? Revi o trecho, viu, Dávila? E aí sempre tenho curiosidade de dar uma olhada nos comentários, né? Nossa, impressionante. O pessoal que é simpatizante do atual governo, assim, criticando muito José Múcio Monteiro, insultando também, enfim. Pudemos acompanhar que a transparência e a maneira como ele se colocou desagradou demais os simpatizantes do atual governo, também os seguidores do presidente da República, enfim, tanto que agora uma ala defende a demissão de José Múcio, por, segundo eles, defender a tentativa de golpe, viu, Dávila? Essa é a narrativa agora. Caniato, na política, nós precisamos separar a claque e o baixo clero do alto clero e daqueles que exercem o poder. A reação contra o ministro José Múcio Monteiro veio da claque. A claque tem zero de peso político, ninguém dá a menor bola. É a turma, sabe esses piquinês que ficam latindo na rua aí? É isso aí, isso é piquinês que late na rua, não tem nenhuma importância política. A importância política está no alto clero. E não teve nenhuma crítica aberta do alto clero. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque José Múcio Monteiro é sim um ministro honrado, apoiado pelo presidente da República, e como você bem disse, ele já queria ter saído do ministério e foi o presidente Lula que insistiu para ele ficar. Por quê? Porque, como o Beraldo já deu a resposta, poucas pessoas conseguem ocupar um cargo tão estratégico e tão delicado como manter Forças Armadas de uma forma cordial com um governo que trata com a maior anticordialidade as Forças Armadas. Então, ele consegue fazer um trabalho extraordinário e não há muita gente com essa habilidade política. O terceiro ponto é justamente o que o Mota falou. Quando existem aberrações, você precisa ter coragem para se posicionar, mesmo que isso desagrade os seus seguidores, os seus aliados, ou quem é que seja. Parte do exercício do poder é justamente defender princípios e valores e não ficar sempre jogando para a plateia. Aliás, quem joga para a plateia acaba sendo rapidamente esquecido pela história. E aqueles que se posicionam na defesa de princípios e de valores são esses que se destacam na história. Pois é. Agora, Beraldo, você não acha que a gente tem acompanhado um aumento no número de figuras de fora da claque, como disse o Dávila, né? De fora da claque, figuras importantes que começam a reconhecer que a distorção na avaliação do que aconteceu no tal episódio, começam a jogar luz sobre esse tema. É um assunto muito delicado. Inicialmente, alguns detinham talvez o poder de ditar como seria feito esse debate, e agora a gente começa a observar que um outro grupo começa a ganhar força. São pessoas que não têm relação entre si, mas que precisam ser respeitadas, né? Não importa se é o ministro do governo José Múcio Monteiro, ou se é o posicionamento de uma organização internacional que foi criticada até alguns meses, mas aumenta o número de pessoas que começam a questionar o que vem acontecendo no Brasil. Sem dúvida, porque, Caniato, qualquer pessoa que vive no mundo que nós vivemos, que é um mundo de verdade, quando observa as decisões que estão sendo tomadas pelo alto poder no Brasil, entende que tem alguma coisa muito fora da ordem. E a partir destas decisões, o Brasil vai sendo exposto
para, não só internamente, mas para o mundo, como um país onde a justiça se tornou algo relativo, onde claramente interesses pessoais e interesses de alguns grupos estão se sobrepondo à lei e ao interesse da maioria. E como é que você lida com uma situação dessa? Não tem como lidar. Infelizmente, a semente que está sendo plantada no Brasil atualmente é uma semente que não dará bons frutos para essas pessoas. Porque o Brasil vai resistir. Às vezes parece que não, a gente fica desanimado, mas o Brasil vai resistir, o país vai resistir. Nós, como povo brasileiro, iremos resistir. Chegará um momento, de acordo com a condução do país que a gente está vendo, chegará um momento onde terá que haver uma, não vou nem dizer uma ruptura, mas um recomeçar. Por quê? Porque um país como o Brasil não pode ser entregue nas mãos do PCC e do Comando Vermelho, que, aliás, acabaram de formar um consórcio. Falaremos disso em algum momento do programa. Não pode ficar nas mãos de pessoas que deveriam representar a lei e a justiça, mas se apoderam da lei e da justiça para tomar decisões que lhes beneficiam do ponto de vista pessoal. Nós não podemos ficar na mão de grupos políticos que alimentam determinadas discórdias para servirem de cortina de fumaça, enquanto o Brasil continua sendo saqueado e servindo aos interesses de pequenos grupos. Haverá um momento onde vamos recomeçar e essas pessoas pagarão o preço por terem alimentado esse sistema que, infelizmente, será atropelado, e eu creio muito nisso, será atropelado pelas pessoas de bem do Brasil. Então, Caniato, a dinâmica que se forma aos olhos de qualquer pessoa razoável é uma dinâmica muito complicada, muito difícil e, no final, indefensável. Pois é, acho que os assuntos estão interligados, né, Mota? Quando a gente trouxe a primeira notícia e agora traz a manifestação de José Múcio Monteiro e também a reação dentro do Palácio do Planalto, pelo menos alguns integrantes do governo federal que defendem a demissão dele, quando ele traz a opinião, a maneira como ele enxerga esse episódio. Eu me lembro que o Dávila fez um comentário dele dizendo sobre as avaliações e o processo que eventualmente venha a caminhar na Suprema Corte Brasileira e que, a depender da resolução, os envolvidos não teriam como subir o processo. A gente está falando da mais alta corte da justiça no país, né? Não tem como não tem uma instância acima do STF. O que fazer, né? Qual é a resolução para uma situação como essa? Daí o Dávila bem mencionou. Bom, a alternativa é sempre buscar resolver isso num outro poder, né? No poder legislativo, nas casas legislativas federais, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quando muitos falam em pacificação, quais serão os próximos passos? O Brasil de amanhã, o Beraldo fez um pouco essa projeção, essa reflexão, até não quis usar a palavra ruptura, mas talvez o recomeçar, porque ruptura, né, Beraldo? Um dia você falou ruptura, acho que algum colega nosso falou, não, ruptura não pode falar, que talvez muitos vão entender como golpe, alguma coisa parecida. Mas e aí, como é que vai ser essa virada de página, hein, Mota? Porque as não conseguem fazer nenhum tipo de projeção, né? Eu acho que a incógnita continua na cabeça das pessoas, né? A interrogação. Muitas vezes, quando a gente se depara com um problema que aparentemente é insolúvel, se a gente procura uma forma diferente de apresentar, de descrever o problema, soluções aparecem. Eu acho que esse não é um problema jurídico. Então é irrelevante essa história de não haver corte a quem recorrer. A gente está diante, como é que eu poderia descrever isso de uma forma adequada? É como se as regras da realidade tivessem sido suspensas no Brasil, né? A suspensão da realidade. Pedem que você acredite em coisas nas quais é impossível acreditar. Então, não é como um paradoxo da física quântica, né, que diz que se você olhar uma partícula quântica, ela está em dois estados ao mesmo tempo. Ela pode ser ao mesmo tempo
positiva e negativa. Estão pedindo que a gente acredite que aqui no Brasil é possível, ao mesmo tempo, você obedecer à Constituição, desobedecendo a Constituição. É a justiça quântica, é a única forma que eu encontro para descrever isso. E aí eu proponho esse desafio ao Dávila. Não é que eu ache que o raciocínio dele está errado. O que eu enxergo é o seguinte: a realidade jurídica constitucional foi quebrada, foi violada. E aí a gente diz para o Congresso: Congresso, agora a tarefa de vocês, né, para remediar essa situação, para consertar o devido processo legal, vocês vão realizar um ato político e jurídico, que é a anistia. Mas esse ato político e jurídico, ele vai ser realizado num ambiente onde as regras não valem mais. Se as regras foram quebradas, o que motivou o Congresso a aprovar a anistia, que garantia alguém consegue dar que essa anistia não vai ser tratada de acordo com essas regras malucas que ninguém consegue entender? Deixa eu simplificar o que eu estou dizendo. O Congresso faz toda a cerimônia, toda a mobilização, aprova uma anistia, sai uma sentença dizendo que essa anistia é inválida pela razão A, pela razão B, pela razão C. Ué, e aí, o que o Congresso vai fazer? Do jeito que não existe nenhuma corte acima da Suprema Corte, também não existe um Supremo Congresso em cima do Congresso atual, a qual se possa pedir ajuda. Você pede ajuda para quem, então? Para o Papa? Para Elon Musk? Para a OEA? Essa é que é o problema que eu tenho com essa história da anistia. São dois problemas. Primeiro, que eu acho que não cabe anistia, cabe a declaração da nulidade dos processos. Segundo, é que mesmo considerando-se que a anistia fosse uma boa ideia, quem garante que essa anistia vai ter algum efeito? E a segunda pergunta, e que eu gostaria até que o Dávila me ajudasse a especular: se essa anistia for concedida e for declarada nula, alguém disser, não, de acordo com a nossa sentença aqui, essa anistia não vale de nada. E aí? Qual é o próximo capítulo dessa história? Se arrisca, Dávila? Bom, primeiro, em todo regime democrático existe, como nós chamamos, o peso e o contrapeso. Quem faz a Constituição, quem pode mexer na Constituição, nas leis do país, é o Congresso Nacional. Por isso que quando uma instância não cumpre o seu papel, a outra pode usar o seu poder, e é o poder de aprovar leis, aprovar anistia, para contrapor ao outro. Agora, o Mota tem um ponto importante. Se não existe bom senso em nenhum ponto, nós escalamos o conflito. Se o Congresso aprova uma anistia, o Supremo veta, certamente isso vai criar uma reação política. A reação política é começar a desengavetar várias matérias, de cercear o poder do judiciário. Nós vamos começar a entrar numa escalada que é um conflito, uma guerra entre poderes. E guerra entre os poderes é, na verdade, o começo do fim do Estado Democrático de Direito e do regime democrático. É isso que acontece. Aí nós vamos entrar numa real crise institucional sem precedentes na história recente do país. Isso pode acontecer? Pode. Mas, como eu digo, na política brasileira hoje, está faltando o adulto na sala. Hoje, cada um quer sacar o revólver primeiro para colocar a sua visão, a sua maneira de enxergar a lei, a sua maneira de interpretar a Constituição, e aquilo que de fato diz a Constituição, diz a lei, é totalmente esquecido. Isso é um colapso do Estado Democrático de Direito. Pode acontecer? Pode. Ou pode também acontecer é que em algum momento nós tenhamos o que eu chamo de um levante cívico contra o absurdo que nós estamos chegando, né? E isso também tem outro poder político. O fato é, se a lei não funciona, se o peso e contrapeso garantido na Constituição não consegue fazer com que outro poder recue e restabeleça a ordem, aí nós caminhamos para um conflito entre poderes. Isso pode acontecer? Pode. Pode, porque, infelizmente, o grau de insensatez que reina no país hoje, principalmente nos homens que exercem o poder, é algo extraordinário e pouco visto na história. Mas eu sou otimista, Mota. Eu sempre espero
que na reação do peso e contrapeso, que o bom senso em algum momento seja restabelecido, porque a pessoa entende que o próximo passo, a guerra vai escalar. E se escalar, não haverá sobreviventes. Antes do Beraldo, acho que o Mota só quer arrematar esse capítulo. Vai lá, Mota. Eu acho que a especulação do Dávila é válida, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade de ver por que um movimento igual a tudo que já foi feito até agora teria um resultado diferente do resultado que a gente já teve até agora, né? O Congresso já passou por inúmeras situações, no passado recente, em que ele tentou exercer as suas prerrogativas e encontrou um obstáculo intransponível. Eu tenho dificuldade de entender por que no caso, tanto da anistia para os manifestantes quanto da anistia do presidente Bolsonaro, a resposta vai ser diferente. E aí eu coloco até mais um ponto. Mesmo que nesse caso a resposta seja diferente, a gente não tem garantia que daqui a 3 meses ou 6 meses ou 1 ano não volta tudo a acontecer como tem acontecido, tá? Porque me parece, Dávila me corrija se eu estiver errado, não existe nenhum mecanismo para você fazer com que os poderes se comprometam a permanecer na sua caixinha e para que, se eles saírem da caixinha, essa saída deles ter alguma consequência, né? Uma república, você espera a autocontenção dos poderes. Uma vez que essa autocontenção é jogada às favas, e aí? O que se faz, né? Pois é, esses debates nos fazem imaginar uma situação muito difícil para o Brasil, talvez nos próximos anos, hein, Beraldo? Porque só pegando a questão ou a hipótese de uma anistia aprovada. Poxa, trouxemos há alguns dias a informação de que no interior da mais alta corte do país, informações de bastidores divulgadas por aqueles veículos já indicam que alguns magistrados já teriam dito, olha, se essa anistia for aprovada, dificilmente ela vai passar, poderemos derrubar sob o argumento de que trata-se de uma medida inconstitucional. Daí as pessoas se perguntam, bom, mas fariam isso de ofício ou algum partido ajuizaria uma ação pedindo justamente a revisão desse projeto de lei aprovado? Enfim, são várias questões, mas queremos ouvi-lo também, Beraldo. Pois é, Kenneth, é curioso, né, esse argumento, porque a gente precisa lembrar que foi no Brasil, e não faz tanto tempo assim, que um embaixador sequestrado por militantes de esquerda que queriam, sim, pegando em armas, derrubar o governo estabelecido, trocaram este embaixador por 15 bandidos, 15 criminosos. Alguns deles estão aí na vida política brasileira até hoje. E esses criminosos foram embora e depois foram anistiados, receberam indenização do governo brasileiro, apesar de terem pego em armas, sequestrado, assaltado, matado, fizeram de tudo. E mesmo assim, não houve problema em conceder anistia a esses criminosos. Agora é diferente. Agora não pode. Porque, afinal de contas, o crime cometido por essas pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos foi realmente muito bárbaro. Então, a essas pessoas merecem todo o rigor da lei. É esse o cenário que a gente tem. Mas aí, Canhoto, se a gente fizer um exercício de futurologia do caos, a gente pode imaginar o seguinte: alguma decisão tomada pelo Congresso Nacional de forma legítima, dentro da sua alçada, dentro dos poderes que a Constituição Federal confere ao Poder Legislativo, a gente vê essa decisão ou essas decisões não sendo acatadas e sendo derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aí nós teremos uma retaliação, digamos assim, ou uma ação, nem digo retaliação, teremos uma ação em busca do equilíbrio institucional, que é o Congresso Nacional, através do Senado Federal, votar impeachment dos ministros do Supremo que estão se recusando a cumprir a Constituição. E aí o que esses ministros que sofrerão o processo de impeachment dirão? Não vamos aceitar também? Vamos nos manter aqui, nos manteremos
na Suprema Corte e ninguém nos tira daqui, aí se apelará à polícia, se apelará eventualmente ao Exército, e aí temos a crise completamente estabelecida e quem sabe aí o recomeço, Caniato, porque ficará evidente que não há pessoas ali que estão atuando em favor do país, mas simplesmente se utilizando do poder que lhes foi conferido para se protegerem e protegerem as pautas que são do seu interesse. Esse é uma das possibilidades que a gente pode ver acontecer no Brasil no futuro. Não, mas é importante, inclusive, você ter lembrado isso, porque a depender dos próximos passos, né, Dávila, quando você diz ou menciona a possibilidade de uma escalada, uma crise institucional, e quando você fala de freio e contrapeso, há cartas na manga do Congresso Nacional, né? Há várias medidas que poderiam ser pautadas, que poderiam ser discutidas e tratadas, que não agradam nem um pouco ao Judiciário, principalmente quando a gente olha para a Suprema Corte Brasileira. É sempre importante deixar isso em destaque. O Beraldo mencionou uma iniciativa, mas há várias que desagradam ao Supremo Tribunal Federal. Dávila, quer passar a régua? Quer arrematar, fechar? Talvez em cima do que o Mota trouxe há pouco também? Sim, como o Beraldo bem disse, tem essa bomba atômica que é o impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal, que pode chegar em última instância. Agora, eu vejo lufas de bom senso que começam a correr nos corredores. Até mesmo dentro do Supremo já existem juízes que sussurram que houve exagero. E esse é o tipo de contrapeso, autocontenção interna que começa a existir. Nem todo mundo está satisfeito com o voluntarismo de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, isso acaba manchando a reputação do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário. Portanto, eu entendo que uma decisão dessa não deve ser escalada no Judiciário. E se for, aí sim nós vamos ter uma escalada que pode chegar a medidas extremas. Mas eu entendo que as vozes do bom senso, como do ministro Múcio, deixando claro, e certamente nós vamos tratar aqui de um outro membro importante do governo, que é o líder do governo do Senado, também dizendo que a anistia é importante. Ou seja, no momento que você tem membros do próprio governo endossando a ideia da proporcionalidade de penas e anistia como coisa importante, bom, começa o peso político de desfazer uma medida do Congresso Nacional a aumentar. Nesse sentido, eu espero que a autocontenção e o bom senso de alguns membros do Supremo influenciam aqueles que têm a cabeça um pouco mais quente.